Oi, noite, tudo Boa bom? noite, irmã. Olha, todo mundo me ouvindo direitinho? Todo mundo ouvindo. Ótimo. Você está Bom, igual a moça do CNN. O ah, senhor é? me ouve? A senhora me ouve? Tá bom, Tereza? A gente É. só ouve, não vê? Eu estou aqui no quadrinho. Ele está aparecendo. Só que você tem que saber mexer no quadrinho. O quadrinho faz com que você consiga passar todas as pessoas. Ele sempre Oi. põe 4 pessoas de cada vez. Tudo bem, quadrinho. professor? Tudo Já bem, Maria? Eu já estou também, já estou vendo, professor. Estou vendo você. Estou Ó, vendo. aqui eu já consegui ver Vamos lá, o número Mauro. maior de pessoas. Muito bem. Bom, estamos começando mais um novo curso, né? Eu escolhi a Rússia dos Romanov, até porque a gente tinha acabado de fazer a China, e eu conversei com a Ana Maria que eu queria fazer alguma coisa assim que pudesse trazer uma outra autocracia que teve uma origem parecida, origem rural, com governos monárquicos extremamente fortes, centralizados, e que tinham muita diferença com o Oriente. E os russos, embora tivessem nascido sob a égide de uma invasão viking, quer dizer, originariamente, eles têm uma relação muito próxima com essa Europa do ponto de vista étnico, né? Se desenvolveu ali uma cultura eslava influenciada pelos bizantinos, influenciada pela Igreja Ortodoxa e com muita influência oriental, muita influência oriental. Essa influência oriental vem das constantes lutas pelo domínio do território e pela ocupação territorial que vai acontecendo a partir dessas lutas, e nós vamos ter aí uma miscigenação, um sincretismo, uma cristandade completamente diferente e um processo de luta numa região extremamente inóspita. Aí eu escolhi exatamente essa tela, que é a retirada dos soldados de Napoleão Bonaparte. É uma tela que eu li uma vez, não lembro quem foi, mas um autor russo, e ele reclamando de que o russo era muito sério, o russo era muito assim, toma lá da cá, muito radical. Ou é tudo ou é nada. Aí ele falando aquilo, eu lembrei das leituras sobre o niilismo, né? Aquela coisa de realmente, naquela região, você tem uma geografia propícia. 40 graus no verão, 40 graus abaixo de zero no inverno. Então, essa discrepância geográfica, climática e territorial de áreas inóspitas desérticas para áreas de densas florestas, áreas de cultivo assim absoluto e áreas totalmente pobres para a agricultura. Então, você tem sempre um tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada, o tempo todo na vida desse povo que vai formar a Rússia. Aí eu fiquei meio encantado em trazer essa Rússia. Por quê? Porque nós temos uma característica que não é muito saudável para fazer o estudo dos povos que a gente tem relacionamento, que é uma característica muito discriminatória. E essa característica discriminatória ela vem com as dificuldades que nós enfrentamos no relacionamento com esses povos. Então, a Rússia, por exemplo, sempre foi um país mais distante da Europa, das quais nós somos colonizados, né? E temos nossa cultura muito próxima a essa Europa. Então, nós temos a Rússia como o país mais distante dessa Europa, que teve um relacionamento mais complexo e que foi invadida inúmeras vezes por essa Europa Ocidental, cujo objetivo principal era tornar essa Rússia uma colônia ou uma área de influência. Então, essa é a maior queixa dos russos em relação à Europa Ocidental. E isso, no andar da carruagem, do nosso curso, vai ajudar todo mundo a entender e diminuir um pouco essa impressão do ser malévolo do russo, né? O russo, embora seja bastante sério, bastante
radical na sua característica de vida, na sua relação com a natureza, na sua forma de ver o mundo. A Rússia é um país bastante feliz. O russo é bastante simpático, o russo é bastante alegre, ele conta piada, ele se diverte com as coisas do Ocidente, né? Ele acha muito engraçado nós, latinos, principalmente latino-americanos, que a gente sempre abre um sorriso antes de qualquer coisa. Eles acham que isso aí é meio idiotice, uma pessoa que ri do nada, né? Porque eles são muito reservados, são extremamente reservados. Então, o nosso curso ele tem o objetivo de fazer que a gente tenha um canal de comunicação melhor para não discriminar, não colocar de uma forma assim ruidosa, né? Maléfica, a ideia do ser russo diante da humanidade. O Putin ele faz o papel do ditador, do autocrata. Não podemos nem falar em autocracia hoje. Aliás, as redes de televisão vinham falando em autocrata, Putin é autocrata. Esse termo é um termo que a gente vai carregar para a nossa aula dos Romanov. Putin é a coisa mais avançada em termos de política que a Rússia já teve. Se o russo um dia foi feliz em política, ele está sendo com Vladimir Putin. Aí vocês vão me dizer, mas professor, com essa atrocidade que está acontecendo hoje, como é que a gente pode registrar isso aí como uma coisa de qualidade? Eu acho que a gente pode registrar porque a história da Rússia foi uma história carregada de muita violência política, muita opressão, em que Vladimir Putin foi o menos violento e que garantiu maior liberdade do povo russo em se comunicar com o Ocidente, em ler, escrever e falar, por incrível que pareça. Nunca a Rússia viveu tanta liberdade quanto debaixo do guarda-chuva de Putin. Agora, é claro que nós somos ocidentais. Nossos limites de democracia, liberdade e tal são muito mais amplos do que aqueles preconizados pela sociedade russa. Então, a gente tem um entendimento muito mais largo sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar e vamos começar a partir desse quadro da derrota de Napoleão, mostrando a contradição de uma sociedade entre nobres e camponeses radicalmente opostos. Não digo opostos, distantes. Miséria absoluta e riqueza concentrada. Uma das últimas frases do último Romanov foi praticamente a definição do autocrata, né, o czar, como proprietário da Rússia. O czar é proprietário da Rússia. Então, tal era a distância, né, entre aqueles que trabalhavam, produziam, enriqueciam e aqueles que se achavam detentores de tudo, da ecologia, da área econômica, das cidades, da cultura, da arte, da música, das liberdades e do próprio povo. Então, tudo isso vai nos remeter a conhecer uma sociedade que, por mais que a gente viva no Ocidente, também debaixo de algumas ditaduras por aí, a sociedade russa é uma das mais diferentes que a gente conheceu. E muito próxima pela sua característica ocidental. Daí nós vamos dar uma olhada no... Deixa eu aqui só dar uma falhazinha, mas... Bom, aí, consertou. Vamos dar uma olhada no mapa atual e nós vamos ver que um país de dimensões continentais, um país imenso. Então, nós temos aqui o lado direito da imagem, o Oceano Pacífico. Lado esquerdo da imagem, muito pouco mar. Então, nós temos o Mar Negro, que eu vou mostrar aqui no ponteiro. Ó. O Mar Negro fica localizado aqui, ó, que nos outros mapas que vocês vão ver depois, vocês vão ver com mais precisão esse Mar Negro. É onde fica exatamente a Ucrânia. A Ucrânia fica aqui. Ó. Aqui o Mar Negro. Aqui o Mar Cáspio. Né? E o Mar Negro é o único mar que faz o contato da Rússia com a Europa, com o Mar Mediterrâneo e com as áreas do atual Oriente Médio. Então, tudo que a Rússia conhece de comunicação com o Ocidente, a Rússia conhece por esse mar aqui, o Mar Negro.
E no lado direito aqui, ó, nós temos o Japão aqui ao sul, como vocês estão vendo, o Japão, né? Aqui a China, e esse mar aqui, que vai compor aí, na parte sul, o Mar da China, que é o Oceano Pacífico, onde nós tivemos aí as batalhas da Segunda Guerra Mundial e a Rússia participando ativamente desse processo, mas um mar que não liga a Rússia continental, a Rússia rica, a Rússia próspera. Essa Rússia está aqui, ó, no lado oposto da área que a Rússia tem mais mar para se comunicar. Então, nós temos um país realmente voltado para a Europa, com um território por dentro de toda a Ásia, mas voltado para a Europa. A maior parte da sua população está aqui. A maior parte das suas cidades tecnologicamente desenvolvidas estão aqui, né, está aqui, e suas fronteiras políticas mais importantes vão estar exatamente fazendo fronteira com essa Europa ocidental que ela tanto temeu, que a Rússia teve tanto medo em toda a sua história, mas que, no fundo, sempre representou a sua própria destruição. Se a Rússia consegue sobreviver até hoje enquanto país, foi graças à sua resistência à possibilidade de ser destruída por essa Europa. E uma das principais acusações do Vladimir Putin ao Ocidente hoje é que essa guerra que ele está fazendo contra a Ucrânia é resultado de mais uma tentativa do Ocidente em diminuir os ganhos da Rússia através da sua história. Por quê? Porque as pessoas associam muito ganhos da Rússia, crescimento da Rússia, imposição da Rússia ao momento que a Rússia foi comunista. Mas, se nós entrarmos aqui direto na nossa aulinha, nós vamos observar que essa Rússia nasceu por volta de 1054. A Rússia não é um país centenário como o Brasil, por exemplo. A Rússia é um país milenar. E, sendo um país milenar, ela tem um papel na história e no processo de formação da Europa e da nossa sociedade ocidental muito importante. E daí nós vamos começar a entender como essa Rússia apareceu e como ela se traduziu nesse expoente hoje político, militar e econômico que, nessas últimas semanas, está causando aí um verdadeiro temor no mundo ocidental. Tudo bem até agora, nossa introdução? Podemos continuar? Alguma dúvida? Não, né? Tudo tranquilo, né? Muito Tranquilo. bem. Vamos lá. A primeira característica que a gente tem que observar é quando a gente fala da Rússia como um país com herança bizantina. Por que herança bizantina? Aí eu lancei aí um afrescozinho de Santa Sofia, se eu não me engano, em Istambul, para mostrar o que é a cultura bizantina. Belíssima, né? A tapeçaria, os afrescos, né? As características orientais traduzidas pela cultura bizantina mostra o berço da cristandade. Entra aí como figura principal desse nascedouro da cristandade o discípulo Paulo, o apóstolo Paulo. E vai ser ali, exatamente na Grécia e na Turquia, que nós vamos ver o nascer da cristandade chamada Igreja Católica Oriental, o chamado Império Romano do Oriente. Foi o Império Romano o último Império Romano a cair diante da expansão muçulmana. E essa Igreja Oriental era uma igreja extremamente conservadora e foi exatamente aquela que mais resistiu à expansão dos muçulmanos em direção à Europa. E Constantinopla, sua principal cidade, a sua capital, foi a capital do Império Romano até 1453. Então, tudo isso aí mostra como a influência desse espírito bizantino caiu sobre a Rússia. Aí vocês olharam o mapa anterior, e nós vamos ver no mapa a seguir, como é que a Rússia teve influência bizantina, se Bizâncio, no caso Constantinopla,
fica lá no sul da onde a Rússia nasceu. A Rússia nasceu lá no norte da Europa Oriental. E como é que Bizâncio, que fica no sul, na Turquia, fica lá fronteira na época, era o Califado Abássida, né? O Califado de Damasco, como é que eles conseguiram ter a influência desse cristianismo e não do cristianismo ocidental, aquele que estaria mais próximo do ponto de vista territorial? Por quê? A isso nós vamos entender observando aí o nascimento da Rússia. Aí nós vamos pegar esse mapinha aqui, ó. Esse mapinha eu trago alguns rios importantes e eu vou localizar vocês aí nesse espaço-tempo aí. Esse mapinha, por volta de 1054, né, retrata a Rus de Kiev. O que é a Rus de Kiev? O primeiro nome da Rússia. A Rus de Kiev era o nome dado à região cuja o principado e a principal cidade era Kiev, atual capital da Ucrânia, e exatamente entre Moscou e Kiev, nós vemos aqui nesse mapinha, nasce essa Rus, que é o primeiro nome dado à Rússia. Era uma síntese da cultura eslava com a cultura bizantina. Por quê? Os bizantinos, que vinham daqui do sul, região de Constantinopla, seguiram aqui pelo Mar Negro, aquele Mar Negro que nós falamos antes, em direção ao norte, para cristianizar esse povo eslavo. Então, de sul para norte, esses bizantinos, esses cristãos orientais, eles vão navegar por esses rios, o rio Dnieper, que é o rio que corta Kiev, o rio Don, que sai aqui, que deságua aqui no Mar Negro, mas sobe em direção à Rússia, ó, por aqui, ó, Rio Don, e o rio Volga, que nasce aqui no Mar Cáspio, e sobe também em direção por aqui, ó, o Volga, e vai até o norte aqui, ó, da Rússia. Vocês estão vendo a bolinha vermelha? Estão acompanhando? Dá para ver a bolinha vermelha? Está dando para ver, né? Então, por esses rios aqui, vão circular as mercadorias e a cristandade junto, chegando a essa região que havia sido ocupada pouco antes de 1054, por volta do século IX, 800 e pouco, foi ocupada por vikings. Os famosos vikings que a gente encontra hoje muito na Netflix. Na Netflix você encontra várias séries sobre vikings. E nós vamos encontrar nessas séries sobre vikings os vikings ocupando a Rússia. Só vocês procurarem lá na Netflix, vocês vão encontrar. Eles descem aqui pela Finlândia, pela Suécia, pela Dinamarca, eles descem por aqui e vão ocupando essa região aqui, ó, chamada Novogárdia, que é uma tradução em português. Novgorod, que eles chamam. Novgorod. E, a partir da conquista dessas regiões, eles vão se expandindo, utilizando as terras férteis e vão promovendo o sincretismo com os eslavos. Daí nasce o povo eslavo, uma origem viking com uma população local. E esses povos eslavos, de origem viking, vão sendo cristianizados por esses que sobem, cristãos orientais, que sobem os rios que desaguam no Mar Negro e no Mar Cáspio. Então, o encontro dessas civilizações chama-se Rus de Kiev, o embrião da Rússia. Ela vai durar de 1054 até mais ou menos, como eu coloquei aqui no mapinha de vocês, 1132. Mais ou menos por essa época. Se a gente olhar o mapinha novo aqui, esse é o mapa atual. Para a gente fazer uma comparação, a Rússia de Kiev ficava aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Esse círculo, aquele círculo vermelho que nós vimos antes. Essa aqui é a Rússia de Kiev. Estão localizados? E aqui Ucrânia, esse mapa, Bielorrússia, né? viu? Atual Ucrânia, Bielorrússia, tudo isso aqui faz parte da Rússia de Kiev, do nascimento da Rússia. Não estou querendo justificar com isso que é verdadeira a ideia de que Putin vai utilizar a ideia de que a Rússia nasceu ali
para justificar o seu poder sobre a Ucrânia e tomar a Ucrânia. Hoje, nós, muito mais modernos, muito mais avançados, criamos meios de regular as relações internacionais e promover a justiça internacional acerca daquilo que nós chamamos autodeterminação dos povos. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, partir de uma visão histórica de que lá no passado existia uma Rússia e Kiev, justificar que o Putin tem razão em tomar a Ucrânia por causa disso. Mas outros fatores vão nos cercar de dúvidas, vão nos cercar de novas ideias, para não que a gente justifique, mas que a gente consiga entender como é que o povo russo pensa acerca das suas origens e dessa situação atual. Tá certo? Então, aqui a gente tem o Mar Negro. Essa penínsulazinha aqui, ó, é a Crimeia. É a Crimeia. Quando a Rússia de Kiev nasceu, a Crimeia não fazia parte. A Crimeia estava aqui ao sul, né? E essa região aqui, ó, do Cáucaso, como é chamada, a Turquia, né? Essa aqui é Constantinopla. Aqui, bem aqui onde eu estou apontando é Constantinopla, atual Istambul. Aqui é a Grécia. Aqui foi o berço da civilização bizantina. Foi por aqui que eles, por mar, subiram aqui pelos rios, tanto o Volga como o Don, como por terra, eles vão subir via Bulgária, Romênia, atual Ucrânia, para tentar consolidar o espírito bizantino nessa região, né, do norte da Rússia. Pois bem, esse é o quadro geográfico aí que eu apontei para vocês para mostrar essas origens. Tudo bem até aí? Podemos seguir? Bom, essa figura de braços cruzados olhando para baixo é o famoso Oleg de Novgorod. Oleg de Novgorod foi o fundador viking da Rus de Kiev. E ele vai morrer em Kiev, em 912, antes do ano 1000. Em 912, ele morre em Kiev mordido por uma cobra. Quer dizer, a Rússia também não teve muita sorte com seus líderes. Esse aí, por exemplo, no meio do processo de formação da Rússia, ele morre mordido por uma cobra em Kiev. Gera uma crise danada e quase que a Rússia e Kiev acaba nessa época. Mas essa formação étnico-cultural e religiosa que deu origem à sociedade russa, como eu já falei antes, ela é o encontro da cultura bizantina, da cultura oriental com a cultura ocidental. Pois bem, vamos observar que esse encontro não foi um encontro fraternal. Foi a disputa pela terra, pela preciosidade das áreas econômicas, pelas vastas áreas de produção agrária, de cultivo daquilo que eles mais precisavam para sobreviver, e o controle das rotas comerciais por aqueles rios que eu mostrei para vocês acima. Então, o conjunto que vai formar, sedimentar, consolidar essa sociedade russa será o encontro das culturas bizantina e cultura eslava, na defesa de um território inóspito invadido por todos os lados, pelo Ocidente pelos católicos, pelo Oriente pelos mongóis e pelo Sul pelos bizantinos, a defesa dessas áreas econômicas do ponto de vista militar e a necessidade de controlar as rotas comerciais, se expandindo o mais próximo possível de Constantinopla. Por quê? Constantinopla era o centro distribuidor de produtos orientais. E esses produtos orientais é que vão abastecer a Europa, e essa incipiente e nascente Rússia vai fazer com que essa Rússia tenha desejos comerciais, tenha vontade de ampliação comercial. Então, essas rotas comerciais é que vão ser fundamentais para a sobrevivência dessa Rússia de Kiev. Aí eu vou mostrar agora um mapinha confuso, mas é o mapa que mostra essas rotas comerciais. Voltando àquilo que a gente viu lá em cima. Ó. Aqui nesse pontinho, nós temos a distribuição do roxo para cá, ó, e do abóbora para tudo quanto é lado. Esse pontinho aqui é Constantinopla. Aqui é o centro do mundo.
cidade mais importante do mundo. Roma já tinha deixado de ser o Império Romano, já tinha acabado aqui. Roma, aqui é a Itália, Roma. Roma já tinha deixado de ter sua importância. A importância era agora Constantinopla, a região mais rica do planeta. Ao sul, nessa região aqui, que é a Síria, os cruzados disputavam com os muçulmanos essas áreas das Terras Santas até Jerusalém. E vai ser exatamente aqui em Constantinopla, onde nós temos Constantinopla banhada pelo Mar Negro, o Mar Negro aqui. Aqui nós temos os estreitos de Dardanelo e Bósforos, onde nós vamos passar do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro, e vai ser nesse controle dessa passagem que Constantinopla vai deter o controle do comércio com todos os povos dessas regiões. E nós vamos ter com isso aí o controle sobre as rotas que vão abastecer a Rússia de Kiev, que fica aqui em cima. Então, essas rotas são fundamentais. E, como eu falei antes, as rotas passam pelos rios. O rio Don, o rio Volga, que é por aqui, o rio Don, que é por aqui, ó, que assim é o rio Don, aqui é o rio Volga, e eles vão lutar intensamente para manter o controle dessas regiões. Aí nós vamos ter um processo sanfone. Ora, eles vão se expandir, chegando próximo ao Mar Negro, ora, eles vão recuar e ficar na sua região aqui, ó, que seria a rota Kiev-Moscou. Então, ora eles expandem e conseguem avançar um pouquinho, ora eles recuam. O que vai provocar o recuo? O avanço dos orientais, principalmente depois que os mongóis, que são os principais agressores desse povo russo, esses mongóis vão ser convertidos ao islamismo. Então, quando os mongóis se expandem para a China, para o norte da Europa e para o oeste da Ásia, né, onde eles vão tomar Moscou, inclusive, esses mongóis vão criar um grande reinado nessa região, essa região que nós estamos vendo aí, ó. Tudo isso aqui vai ser tomado pelos mongóis, tudo isso aqui vai ser tomado. E o líder dos mongóis, vocês conhecem o mais malvado deles, Gengis Khan. Tá certo ou não? Todo mundo conhece Gengis Khan, não conhece? Então, todo mundo conhece as maldades do Gengis Khan. Todo mundo conhece aquela história do Gengis Khan. Para demonstrar sua maldade, ele colocava num salão os recém-nascidos do lugar que ele conquistava e sapateava com o cavalo em cima dos recém-nascidos. Tal a sua crueldade. Aí todo mundo tinha medo de Gengis Khan. Gengis Khan era considerado pelos cristãos o próprio demônio. O próprio demônio. Mas a história nos mostra que nós tivemos gente pior que Gengis Khan, por incrível que pareça. E Khan, essa terminologia aí, Khan, quer dizer chefe, quer dizer líder supremo, Khan. E o lugar que é governado por um Khan é chamado de Kanato. Kanato é o nome que nós damos à região governada por um Khan. E aqui nessa região, quando os mongóis invadem essa região da Rússia de Kiev, eles vão criar um Kanato. E esse Kanato vai se chamar Kanato da Horda. O que quer dizer horda? Bando. Horda quer dizer bando, né? Então, Kanato da Horda Dourada, porque era a cor característica que eles traziam nos estandartes. Então, essa região aqui vai passar a se chamar o Kanato da Horda Dourada. Aí vocês vão ter aquela sensação que a Rússia acabou. E vão ter mesmo essa sensação, olhem só. Dê uma olhada nesse novo mapa. De mapa em mapa, a gente vai construindo a história da Rússia. Estão vendo direitinho? Estão entendendo direitinho aí? Horda Dourada. Toda a região dourada aqui, ó, é a região tomada pelos mongóis. Tá? Depois eu vou mostrar o mundo moderno com essa ideia dos mongóis para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó, Principado de Moscou. Novo nome entrando aí. O nome Rússia de Kiev já desapareceu. Olha só, aqui em volta que eu estou mostrando. A cor não está mais clara?
esse mais claro aqui, eu quero dizer para vocês, nós estamos em luta contra o mongol, uma região instável, em que o poder ia e vinha. E a área branca é uma área consolidada por povos que venceram os mongóis. Os mongóis não passaram dessa linha entre o amarelo e o branco. Tá bom? Tá bem definido isso aí para nós aqui? Para vocês entenderem o que eu vou explicar? Tá bem definido? Muito bem. Olha, por acaso, quem nós encontramos aqui? Kiev. Se nós voltarmos à nossa Rus de Kiev ficava aqui, não ficava? Então, isso quer dizer que essa região de Kiev não pertence mais àquele povo, ou pelo menos aos líderes que fundaram a Rus de Kiev. Essa região de Kiev já está tomada por um outro povo. Um povo que se expandiu para impedir a expansão do Khan, a expansão do Gengis Khan, dos mongóis. E quem é esse povo? Esse povo aqui à esquerda, nós chamamos de polacos, quando já começou a ser constituída aí a famosa Polônia. E esse povo aqui no norte está escrito aqui, ó, Grão-Ducado da Lituânia. Então, Lituânia mais Polônia é que vão se unir os dois aqui a partir de 1300 e vão consolidar uma posição, colocando para o lado direito do nosso mapa aqueles que estavam dominados pelo Khanato da Horda Dourada, os mongóis. Então, com isso aí, a gente nota que houve um avanço dos católicos romanos ocidentais sobre esse povo que nasceu sob a influência oriental. Com Gengis Khan ou sem Gengis Khan, aqui não tem amigo. Aqui não tem da minha patota. Ninguém era da patota do Gengis Khan. E ninguém era da patota dos católicos. Poloneses e lituanos são novos nessa brincadeira. Agora, os povos eslavos, bizantinos, com essa cultura oriental, são povos hoje dominados pelos mongóis. E, de certa forma, tiveram partes do seu território tomados pelos ocidentais, pelos católicos. Então, nós não podemos entender que esses católicos vieram salvar esses eslavos. Esses católicos vieram dominar essa região. E esses mongóis vieram dominar essa região. Então, nós estamos espremendo esse principado de Moscou entre mongóis e entre católicos. Então, começa a influência ocidental tentando submeter os povos eslavos, os povos cristianizados pelos cristãos orientais, ao mesmo tempo que, nesse momento, eles estão sendo dominados pela Horda Dourada de religião islâmica. Aí eu pergunto, ser russo é fácil? Ser russo é fácil? É aí que a gente começa a entender, não justificar, mas entender que nascer, se preservar historicamente, com tudo que aconteceu na sua história, ser russo não é fácil. Não é fácil. Tá certo? Muito bem. Mais uma vez eu pergunto, podemos prosseguir? Estão dando para entender direitinho a história, passo a passo? Né? Não tem muita confusão até agora. Por que não tem muita confusão? Nós temos um povo que nasceu cristão oriental, de influência eslava, viking, e esse povo vai ser admoestado. Na região que ele vivia aqui, nessa região, ele vai ser sacudido a oriente pelos mongóis, que vão expandir aqui a religião muçulmana, e a ocidente por polacos e lituanos, que vão expandir aqui a religião católica. Então, nós vamos ter esse povo aqui no meio, lutando para sobreviver contra essas influências. Vamos à avançada.
de novo, nosso mapinha russo, para mostrar agora por que essa invasão mongol. É só encontrar a Mongólia. A Mongólia é isso aqui. Ou melhor, é isso aqui, hoje. A Mongólia é muito influenciada pela China, é comunista hoje, e ela é uma região que é dominada pela China como a Ucrânia é dominada pela Rússia. Exatamente igual. Tem um governo títere pró-chinês. Então, é uma relação muito parecida. E o reino de Gengis Khan, naquele momento que a gente está estudando lá, o reino de Gengis Khan, ele se expandiu para sul, em direção à China, aqui, ó, cidade de Pequim, chamada de Benjin por eles lá. Então, os mongóis se expandiram para sul, tomaram a China, tomaram toda a China, tomaram a Coreia, tomaram toda essa região aqui da Rússia e tomaram essa região aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui, porque aqui em cima não tem nada. Não tomaram porque não quiseram. Aqui em cima não tem nada. Então, eles tomaram essa região toda aqui e tomaram a região mais rica da Rússia. Os mongóis dominaram até aqui, ó. Essa região foi dominada pelos mongóis. Então, Cazaquistão junto, hein? Cazaquistão, o Azerbaijão, Turquistão, toda essa região aqui foi dominada pelos mongóis. Foi o maior império territorial da humanidade, o maior império territorial de todos os tempos. Foi o Império Mongol. Mas esse Império Mongol foi exatamente igual a paixão. Todos nós conhecemos paixão. Todos nós já vivemos paixão. E todos nós sabemos que paixão é que nem fumaça. Sufoca e passa. É ou não é? Os mongóis vão ser exatamente a paixão. Do mesmo modo que eles expandiram com uma ferocidade monumental, uma violência descabida. Nunca se viu tanta violência como foi o domínio mongol. Para vocês terem ideia, quando os mongóis se expandiram, a China era uma potência. Foi liquidada como se fosse de isopor. O Oriente Médio era dominado pelos turcos, quando Saladino tinha acabado de conquistar Constantinopla. Saladino morreu. Logo depois que Saladino morreu, os mongóis invadiram o Oriente Médio. Os mongóis destruíram os turcos, destruíram os cruzados, acabaram com os templários, destruíram todas as cidades do Oriente Médio, atual Israel, atual Jordânia, atual Síria, Líbano, e só não invadiram Constantinopla. Mas conseguiram, saindo por trás de Constantinopla, dominaram toda essa região aqui, ó, do Cáucaso e a região do leste europeu. Quer dizer, a expansão mongol foi uma coisa absolutamente estúpida. Mas um pequeno grupo de russos lá no norte conseguiu resistir. Um pequeno grupo de russos lá no norte conseguiu resistir. Esse pequeno grupo de russos foi exatamente aquele que manteve as suas tradições ortodoxas, as suas tradições aristocráticas, suas tradições agrárias e a sua tradição guerreira. E vai ser exatamente esse grupo que vai criar o famoso Principado de Moscou. E aqui eu vou dar uma orientação a partir das conquistas dos governantes da Rússia para mostrar como é que nós chegamos no primeiro czarato. Aí vocês vão ver outra nomenclatura, né? Acabamos de falar em Khanato. Khanato vem de Khan, que é chefe. O que quer dizer czar? Já está outra ali na ponta da língua, Marília, na ponta da língua, que escutou lá a intérprete dela lá na Rússia, né? Ela explicando que czar quer dizer César. Aí nós vamos entender. O que nós vamos entender? Se czar quer dizer César, quer dizer chefe supremo, como era o César de Roma, isso quer dizer que esse pessoal lá que nasceu lá na Rússia, que fundou a Rússia,
vai chamar o seu imperador de czar porque ele vai ser o novo César? Exatamente. Exatamente isso. Aí vocês vão dizer, mas, professor, o que eles têm a ver com César? Ora, muito simples. O César dos romanos viveu em Roma durante o Império Romano, mas os cristãos herdaram o Império Romano. E depois os cristãos se dividiram em Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. E Constantino, lá em Constantinopla, era imperador romano. E quando Constantino é derrubado, já o Constantino que eu estou falando é o Constantino II, vai ser derrubado pelos turcos otomanos, aqui em Constantinopla, aqui onde eu estou mostrando o cursor, esse Constantino derrubado aqui vai fazer desaparecer aquele Império Romano. Então, o que acontece quando, ao mesmo tempo que nós temos uma crise desse Império Romano, nós vamos ter a ascensão do novo Império Russo aqui, chefiado por um novo líder que vai se auto-intitular czar César de um novo Império Romano. A Rússia, que vai nascer a partir da expulsão dos mongóis, vai ser uma Rússia fanática, cristã, anti-muçulmana, que vai lutar contra o demônio dentro de casa, de um fanatismo absoluto. E é com essa vamos dizer, essa volúpia carregada de fanatismo religioso que vai nascer aquilo que eles vão chamar de um novo Império Romano do Oriente. Sempre do Oriente. Porque eles vão ter duas frentes. Essa frente ocidental e essa frente oriental. Então, nesse mapinha que nós estamos vendo aqui, nesse mapinha que nós estamos encontrando aqui, nós vamos ver esse Oriente com um nome que nós já vimos antes. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Canato. E aqui, ó. Canato. E aqui é outro Canato. Canato de Kazan, Canato da Crimeia, outro Canato aqui, ó. Canato de Astracan. O que quer dizer isso para nós? Vamos traduzir o que quer dizer isso para nós? Esse grupinho aqui, no centro de Moscou, vai se organizar militarmente e vai começar a vencer o Khan. Ué, mas o senhor falou no outro quadrinho que era um canato só, era o canato da Horda Dourada. Ora, mas eu falei para vocês que o canato do Gengis Khan era que nem paixão. Paixão sufoca e passa, não é? Como fumaça. A mesma coisa. Esse canato aqui da Horda Dourada vai começar a se dividir. Vai ser o fracasso do Gengis Khan. Quando ele começa a se dividir, vai fortalecer os povos nativos. E a Rússia, que vai nascer daqui, vai ser a mesma Rússia, com ímpetos nacionalistas, dos povos, por exemplo, que nasceram para combater o Império Soviético, quando a União Soviética começou a se desmembrar. Não nasceu ali o Cazaquistão de novo, a própria Ucrânia? Não foi o resultado da queda daquela União Soviética? Então, a mesma coisa vai ser aqui. O canato da Horda Dourada vai desmilinguir. E os povos vão, com seu fervor nacionalista, vão começar a criar, nessa região, novas ordens políticas. E aqui vai nascer o czarato de Moscou, uma nova ordem política que nasce com uma cara oriental, ortodoxa, bizantina, que agora vai encontrar uma gama imensa de adversários. A oeste, a dupla Polônia e Lituânia, né? A oeste, a dupla Polônia e Lituânia, católica ocidental, querendo expandir a cultura ocidental para as áreas russas. A oriental, ainda resistindo à falência do Kanato, né? Da Ordem Dourada, aqui já dividido, mas ainda são muçulmanos e são uma ameaça para esse Império Russo. E esse Império Russo vai nascer sob o comando de um homem chamado Ivan Valizievich. Ivan Valizievich, né?
Ivan Vasilievich vai ser conhecido como Ivan IV, o Ivan o Terrível. Ele vai ser o primeiro czar russo, o primeiro governante russo a ser chamado de czar. Mas ele ainda pertence a uma dinastia chamada dinastia Rurik. Dinastia Rurik. Essa dinastia Rurik é a dinastia que fundou a Rússia lá na Rússia de Kiev. Por isso que isso aí vai se encher de nacionalismo. O Ivan o Terrível, ele vai ser descendente desse Ivan III aqui, ó, desse Ivan III e desse Vasily. Aí vem ele aqui em quarto, ó, Ivan IV. Ele vai ser exatamente oriundo dessa região, da Rússia de Kiev e dessa dinastia Urik. Ele traz no sangue esse sangue eslavo com a cultura ortodoxa, da Igreja Ortodoxa, e vai tentar estabelecer um reinado mantendo essas características contra os invasores, contra aqueles que querem derrubar o nascedouro dessa cultura. Muçulmanos ao sul e ao oeste, cristãos ocidentais. Então, a bronca do Putin não é nova. A bronca do Putin é antiga. Tudo bem até aí? Estamos mantendo nosso conhecimento direitinho? Vamos ver o que avança aqui, ó. Com a fragmentação do Império Mongol, o Ivan IV conquistou vários khanatos e criou um Estado multiétnico, multirreligioso, né? Multiétnico e multirreligioso, com profundo sentimento nacionalista. Profundo sentimento nacionalista. E como é que esse império se expandiu? Vamos agora chegar até o Ivan IV. Lá no Principado de Moscou, aqui em 1300, nós vamos ter essa fronteira aqui definida. Essa fronteira aqui definida. Conforme os reis foram nascendo e gerando herança, eles foram expandindo o território. Então, o Principado de Moscou ocupou toda essa região aqui, ó, o Principado de Moscou. Mais tarde veio Ivan III. Ivan III foi mais audacioso. Já ocupou as regiões aqui ao sul, encostou aqui, ó, na fronteira da Lituânia com a Polônia. Olhem só que interessante. Lituânia e Polônia governam aquilo que atualmente é a Ucrânia. Isso aqui, ó. Isso aqui deixou de ser russo nessa época. Isso aqui é a Ucrânia. Aqui é a Crimeia, ó. Então, isso aqui ficou sob comando da Polônia, desse império aqui chamado Império dos Dois Países, Lituânia e Polônia. Mas o rei Ivan III, ele vai até o norte, ó, domina parte do norte da Suécia, faz uma guerra contra os suecos, domina o norte todo, tudo isso passa a ser desse Império Russo novo. Depois vem Vasily, que domina só essa regiãozinha aqui, e depois Ivan o Terrível. Ivan o Terrível já pegou pronta essa Rússia aqui. Essa Rússia toda estava pronta. O que ele fez? Ele expandiu para o sul e ele expandiu para leste. Então, Ivan o Terrível, ele vai expandir o território para as alas muçulmanas. Por isso que ele vai criar um império multiétnico e multicultural, multirreligioso. Criou um exército monumental, um exército poderoso, e acabou com os canatos orientais. Acabou com o canato de Astracan, canato de Kazan, canato da Sibéria e o canato da Crimeia. Então, ele acabou com todos os canatos ao sul. E os otomanos ficaram limitados a essa região sul aqui, ó, para baixo. Ó, o Império Otomano ficou aqui para baixo. E assim nasce uma Rússia maior. Realmente, o Ivan Vasilievich vai construir uma Rússia poderosa. E esse Ivan o Terrível vai ser um governante bastante interessante. Ele vai ser o primeiro a criar um exército profissional. Ele vai criar um exército profissional apoiado por seus aristocratas rurais,
vai consolidar uma nobreza rural russa, né? Vai consolidar essa nobreza russa com características bastante peculiares, porque ele vai se apoiar na Igreja Ortodoxa e, com isso, ele vai montar o princípio da autocracia russa. Ele vai montar o princípio de uma Rússia apoiada na Igreja Ortodoxa. Ele vai mexer na estrutura eclesiástica, ele vai corrigir algumas questões da liturgia católica, não vai mexer com os dogmas, mas vai mexer com a estrutura administrativa da Igreja, vai consolidar o poder da Igreja, vai construir grandes templos, vai construir o templo de São Basílio, visitado hoje lá na Praça Vermelha. Então, ele vai ser realmente um dos grandes líderes dessa Rússia, que vai ser trazida pelo Putin para mostrar para a Europa Ocidental que essa Rússia tem uma história de grandes líderes, que aonde hoje vive o Putin, né, viveu o czarato de Vasilievich, que era o Urique, que fundou o czarato, que edificou a igreja milenar russa, criou um exército profissional e, junto dele, não só profissional, mas permanente, e, junto dele, vai criar o primeiro fórum consultivo de nobres para ele governar sem ter grande oposição interna. Vai criar uma forma de governo dando satisfação à sociedade, a primeira forma representativa, embora ele tivesse o poder total, mas ele tinha os nobres que faziam parte desse conselho. Esse conselho que mais tarde ele vai dar um nome bastante interessante, que vai caracterizar, inclusive, um dos maiores tormentos dos próprios czares russos, porque todos os russos vão tentar governar com representatividade e todos eles vão dar golpe nas representações que eles criaram. O próprio Putin está passando por isso. A Rússia hoje é um país que vota. A Rússia hoje é um país que pratica a democracia, ela vota. Embora não seja um país democrático com características ocidentais, democracia plena, né? Democracia com ampla representatividade, mas a Rússia vota. Ela vota. Ela vota nos representantes regionais, vota nos representantes locais, ela vota no representante nacional. E, desde Ivan o Terrível, ela exercita essa característica de representatividade. Embora fosse uma autocracia e, no final das contas, todos os poderes estavam concentrados na mão do czar. Pois bem, continuando a nossa história, aí está o nosso czar, Ivan IV, que era terrível porque ele era tido como um cidadão que destemperava. Ele destemperava. Ele tinha acessos de fúria. Tinha acessos de fúria, e, num desses acessos de fúria, ele faz uma das maiores... deu um dos maiores prejuízos à dinastia russa. Ele matou o próprio filho durante uma discussão política. Temos aí o retrato fiel do destempero de Vasilievich. Ele mata o filho Ivan. Esse quadro é um quadro do século XIX, de 1884. Esse quadro foi pintado por Ilya Repin. Esse quadro, se eu não me engano, tem lá no Museu do Hermitage, se eu não me engano. Ou está no Hermitage, ou ele está no Kremlin. Eu não tenho certeza. Não vou assegurar para vocês. Mas os olhos do Ivan, depois de ter matado o filho, o arrependimento dele depois de ter matado o filho, foi uma forma de tentar explicar exatamente essa característica que nós começamos a nossa aula, essa característica de uma Rússia dos distanciamentos, da Rússia do agressivo e do pacífico, a Rússia do muito
de uma concentração de poderes absoluta e uma verdadeira anarquia, uma verdadeira bagunça sem controle. Então, a Rússia vivia esses contrários. Então, esse é o exemplo de alguém que, num acesso de raiva, matou uma pessoa preparada, o único herdeiro que ele tinha, porque o filho mais novo era um débil mental, era uma pessoa com debilidade mental, que governou, e o resultado nós vamos ver. E o Ivan, o escolhido para governar, morreu de uma forma trágica, praticamente deixando a Rússia órfã. E o Ivan o Terrível, ele se arrependeu amargamente do que fez. Depois entrou em profunda depressão, começou a cometer atos absolutamente fora de controle durante seu governo e morreu doente, morreu, se não me engano, de um distúrbio, um AVC, um distúrbio de um colapso desse. E quando ele morreu, vai assumir o trono o filho Teodoro I. Teodoro I vai ser exatamente, mostrando o mapa de novo, né, para dar uma ideia do crescimento do governo, né, do governo do Ivan IV, né? Realmente ele promoveu uma expansão fantástica. E o governo posterior vai ser o governo de Teodoro I. Teodoro I governou pouquíssimo tempo. Ele governou até 1598, quer dizer, ele governou um pouco mais de 1598. Aliás, ele governou, se não me engano, até 1598, porque o Ivan Terrível governou até 1584. E o Teodoro governou até 1598. De 1598 a 1613, cai a Rússia em anarquia. Olha só, de um poder centralizado, absoluto, com autocontrole, exército regular e permanente, uma nobreza que controlava suas terras, uma igreja que controlava seus fiéis, de repente, ela vai se ver de novo num processo de anarquia. De 1598 a 1913, nós vamos passar agora por esses chamados tempos de dificuldades. Esses tempos de dificuldades vão ser os tempos em que, pela falta de um governante com poder concentrado nas mãos, nós vamos ter a ambição de todos aqueles que estão em volta, inclusive da própria nobreza russa, de tentar derrubar o poder e colocar um herdeiro de acordo com seus interesses. Aí, os grupos familiares vão começar a se envolver. Desses grupos familiares, nós vamos encontrar, de um lado, Sigismundo III, nomezinho feio, mas é verdadeiro. Sigismundo III era o governante da República dos dois países, da República da Lituânia e da Polônia. Em Moscou, a família Urique continuava tentando segurar o poder para combater esses interesses ocidentais. Eles tentaram aqui colocar um tal de Dmitri. Dmitri era o nome do herdeiro do trono, cobiçado pelo rei da Lituânia e Polônia, esse Sigismundo III. Então, esse Dmitri ia ser entronizado aqui para ser um títere, para ser um governante da Lituânia e Polônia sob Moscou. Só que a turma aí em Moscou deu um golpe de Estado. Olha só o termo que eu estou usando. Deu um golpe de Estado, uma coisa que a gente vê que é comum na região, né? E esse golpe de Estado vai entronizar um grupo de uma família poderosa chamada Romanov. Essas guerras dimitríades, que vai ser uma guerra provocada pela intervenção da Lituânia e da Polônia na tentativa de mudar a coroa russa, essa guerra vai durar de 1598 a 1613 e vai ser vencida exatamente por Mikhail Romanov, conhecido como Mikhail Romanov I, o primeiro governante da família Romanov. Esse que aparece aí na telinha e mostra o quadro à esquerda
a característica de anarquia, né, que vai viver a Rússia pouco antes do Romanov assumir o poder. Romanov, como aconteceu com Ivan IV, vai tomar o poder no meio de uma balbúrdia. E uma balbúrdia de uma ameaça estrangeira, uma balbúrdia de uma ameaça de poloneses e lituanos católicos tentando empurrar pela goela abaixo um governo títere controlado por esses dois países contra a história sagrada da ortodoxia russa. Então, é em nome dessa história sagrada que Mikhail Romanov vai assumir o poder e vai fundar a dinastia Romanov, que vai consolidar a tríade Igreja Ortodoxa, Exército e aristocracia. Aquilo que vai ser chamado de autocracia russa. Um governo cujo pilar será a aristocracia rural, que concentra todas as terras cultiváveis da Rússia, que o czar dizia ser sua propriedade. Essa aristocracia unida e fornecedora de mão de obra do exército, vai ser dessa aristocracia que nós vamos ter os oficiais desse exército russo, e a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa que vai dar a característica cultural, a característica cristã oriental, que vai alimentar, sedimentar essa nova dinastia. Então, vai nascer uma dinastia em 1613, que só vai ser derrubada em 1917 pela Revolução Socialista. E, com isso, a gente chega ao final da nossa aulinha de hoje, mostrando aí como Mikhail Romanov chegou ao poder e como nasceu essa Rússia de uma pequena área entre Moscou e Kiev, como nasceu uma Rússia que, quando Mikhail Romanov chegou ao poder, essa Rússia de Mikhail Romanov vai passar a ter esse tamanho aqui, ó. Todo esse tamanho aqui, essa parte verde aqui escura, foi o Mikhail Romanov que tomou. Depois de Mikhail Romanov, o próximo grande rei expansionista vai ser Alexandre, em 1676, vai tomar essa região aqui. Depois, Catarina II, que vai tomar a região da Lituânia e da Polônia. Ó. Catarina II é quem vai tomar de novo a Ucrânia. A Ucrânia, com a Crimeia, vai ser tomada por Catarina II. Isso já em 1796. Então, por aí vocês conseguem identificar como é que os czares russos vão se expandindo e vão tomando paulatinamente todo o território que cerca aquilo que eles consideram território dessa dinastia que fazia o tripé ortodoxia oriental, exército russo e aristocracia comandada pelos Romanov. Então, é aí que nós vamos encontrar o nascimento da dinastia Romanov e dessa Rússia atual. Bom, isso aí eu quis mostrar para vocês como nasceu a Rússia e como essa Rússia vai se projetar para o mundo durante os séculos posteriores e como ela vai ser invadida e vai tentar ser colonizada pela Europa Ocidental, para que a Europa Ocidental pudesse desfrutar do controle dos mares, do controle do comércio, do controle das matérias-primas fundamentais, do controle da grande produção de trigo que já alimentava toda a Europa no século XVIII. Por isso Napoleão invadiu, por isso Hitler vai invadir depois, e por isso que nós vamos ter sempre a ideia do russo que vai sofrer, vamos dizer, quase que uma paranoia de que a Europa só serve para tentar invadir a Rússia. Essa é a visão que tem o povo russo na sua história, que a Europa só existe para tentar invadir a Rússia.
Na nossa próxima aula, nós vamos ver os reis, os czares e as czarinas que governaram a Rússia durante o século XVII e o século XVIII, aqueles que vão tentar modernizar a Rússia, vão consolidar o poder da Rússia sobre a Europa e vão resistir às primeiras tentativas dos grandes dominadores ocidentais em subjugar a Rússia. Então, nós vimos na nossa primeira aula que a Rússia sempre tentou ser dominada e sempre reagiu à dominação. Na próxima aula, nós vamos ver efetivamente como é que essa Rússia cresceu. E nas aulas posteriores, como se comportou aí a dinastia Romanov até a famosa Revolução Russa de 1917. Tá certo, minha gente? Por hoje Mauro, a gente fica por aqui. Mauro, vamos abrir para as perguntas, para quem Vamos, quiser. vamos. E Eu deixei até pergunta... 3 aqui, ó, para a próxima aula, para vocês darem uma olhada em casa. Para a gente abrir mas... a próxima aula com essas perguntas aqui. Mas pode fechar isso aí para a Vou gente se ver fechar. Um pouquinho. E tem uma Vamos pergunta ver. aqui da Aí. Elizabeth, qual a importância de Boris Godunov? Mas podem abrir, se quiser, pode abrir os microfones. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, está à disposição. Boris Godunov, se eu não me engano, está naquele quadro que a gente abriu anteriormente. Exato. Não estava ali? No mapa? O Boris Godunov? Exatamente por isso é que não foi falado nada sobre, e tem até uma ópera sobre Boris Godunov. Eu queria saber qual é a importância realmente que ele teve, já que não foi passado assim por alto. Justamente porque a importância foi a dominação de uma pequena área que eu mostrei em Castanho Claro, uma área próxima à Ucrânia, né? Foi um czar que teve um curto reinado, que não teve lá grande importância no... Eu não posso nem dizer isso, que é até maldade, né? Se a gente for observar os ganhos territoriais da Rússia hoje, né, o que ele vai ter no momento vai ser um pedaço estratégico fundamental que vai favorecer a expansão dos posteriores. Mas foi um governo muito curto, muito rápido, como acontecia muito na Rússia. A Rússia teve governos muito efêmeros, muito curtos, por causa exatamente da disputa dinástica. A maior parte das esposas dos czares russos foram envenenadas. A Catarina, para governar, matou o marido. Então, a história da Rússia é uma história trágica. É uma história que traduz aquilo mesmo que eu falei no primeiro momento, mas uma história do tudo ou nada. Bem no espírito, aquele espírito nihilista, tudo ou nada. Ou os donos da Rússia têm tudo ou eles têm nada. Assim era a aristocracia russa, riquíssima, poderosíssima, né? Os tesouros russos são depois de todos dilapidados, com a turma trazendo tudo para o Ocidente depois da Revolução Russa, quando você vai visitar a Rússia, você vê aqueles tesouros que sobraram. Aquilo que sobrou, a gente dá uma olhada, aquilo enriqueceria qualquer nação hoje. Qualquer nação criaria exército, marinha, aeronáutica, parlamento, sustentaria serviço público igual ao do Brasil, né? Com o tesouro que restou. Você imagina o que eles já tiveram, o que eles produziram. E o povo russo nunca teve acesso a nada daquilo. Viveu na miséria até praticamente a Rússia contemporânea. Até a Rússia contemporânea, o povo russo, camponês russo, operário russo, viveu em situação deplorável. Melhorou um pouquinho de vida depois de Stalin, depois da Segunda Guerra Mundial. Um período próspero, pequeno, durante o stalinismo nos anos 40, antes da guerra. Depois um período nos anos 70 com aquele Leonid Brezhnev, e depois sofreu a destruição do Império Soviético até a queda de Gorbachev e a ascensão de Boris Yeltsin, que vai trazer para o nosso palco um cidadão chamado Mikhail Putin, atual governante da Rússia. Então, eu acho que a importância dele foi ali, exatamente a ópera, porque tudo que o russo fazia em termos de arte, ele fazia sempre
reverenciando um czar, né? Então, Tchaikovsky, por exemplo, 99% das obras de Tchaikovsky eram em relação à nobreza, eram para enaltecer a nobreza russa e as conquistas militares, né? Fundamentalmente o exército russo. O exército russo era um exército muito interessante. Apanhou muito. Na história inteira, o exército russo apanhou muito. Mas quando bateu, tanto que a Rússia é o maior país praticamente do mundo. O maior país do mundo. E a Federação Russa atual tem um território maior do que qualquer outro território europeu. Ninguém na Europa tem um território do tamanho da Federação Russa. É o maior território europeu. Mais alguma curiosidade? Fiquem à vontade, hein? Podem falar à vontade. Fala, Marília. Olha, é uma coisa simples. Eu queria corroborar aquilo que você disse do respeito do povo russo pelo Putin, por uma visão ainda muito estreita, não é uma estatística assim, mas eu estive na Rússia, estive em Moscou, estive em São Petersburgo. Em todos esses lugares eu fui acompanhada constantemente por intérprete russa falando português, aquela história da cultura ter se ampliado, etc. E uma delas me disse claramente que o Putin era muito querido pelo povo. Foi a impressão que ela me disse. Inclusive, eu senti isso que você falou, um povo muito afável, sabe, receptivo. Eu tive uma excelente impressão. Quer dizer, a gente lamenta que as coisas tenham chegado a isso, né? Mas realmente o que você está colocando aí realmente corresponde a uma realidade que eu vivi. Essa questão do povo russo é muito interessante. O povo russo é um povo muito sofrido, muito sofrido. Se nós tivéssemos que usar uma gíria para mostrar o que o povo russo não teve na sua história, foi moleza. Não teve moleza. Toda a história do nascimento da Rússia de Kiev, que nós vemos hoje, até hoje a invasão da Ucrânia, o povo russo não teve um momento sequer, que se você pudesse dizer assim, esse povo hoje está plenamente feliz. Plenamente feliz. Não, a felicidade do povo russo ela é conquistada nos pequenos momentos que ele tem de progresso. Por isso, eles têm uma adoração pelo Putin. Se a gente pegar... eu estava assistindo com meu filho ontem uns gráficos sobre a guerra e sobre a economia russa. O Putin liquidou com a inflação russa. O Putin colocou a Rússia num patamar em que a Rússia não tem dívida externa. A Rússia tem uma concentração de capital que nenhum outro país tem no mundo. Toda essa política que foi colocada pelo Biden de sancionar a economia russa vai fazer um mal muito maior ao Ocidente do que a Rússia. Porque as reservas russas são incalculáveis. E outra, a China não vai deixar. Porque a China está vendo a grande oportunidade que ela tem de dividir com Putin tudo aquilo que o Putin acumulou durante o período em que ele governa, desde a restauração da Rússia pós-soviética. Uma Rússia que recebeu uma economia capitalista, exercitou sua democracia lá com seus envenenamentos, que a gente está vendo aí que a história russa é mais repleta de envenenamento do que o Putin, que envenenou só 5. A gente fala assim, parece brincadeira, mas o Putin só envenenou 5. Né? A gente saiba, né? Hã? Que a gente saiba. Não, ele envenenou 5, porque foram os que foram pegos. Né? Os que foram pegos. E dos 5 morreram 3. 2 escaparam. Só as mulheres do Ivan IV, que foram 8, 4 morreram envenenadas. De 8 mulheres que ele teve, 4 morreram envenenadas. E não foi envenenado por ele, não. Envenenado por fofoca da corte. Então,
era um povo que tinha uma dificuldade muito grande no exercício pleno da sua história política. A constante luta pela sobrevivência associada a golpes, a contragolpes, a derrubadas de governos, a ascensão de governos, e o povo sempre sendo massa de manobra dos aristocratas, depois, mais tarde, da burocracia soviética, e hoje, né, da burguesia russa, né, desses oligarcas russos, como nós estamos chamando atualmente, e eram realmente mafiosos. Quando Putin pegou o poder na Rússia, a Rússia era uma máfia. A Rússia era uma Sicília cheia de neve, e enorme, e falando tudo terminando em Obsk, Kiev e Ivsk, porque era uma Sicília. Eram verdadeiros bandos. Vocês lembram? Vários filmes passaram, inclusive com o Bonitinho do Clooney, né? Como é que é o nome dele? George Clooney. George Clooney. George Clooney fez um filme chamado ele faz papel de um general da OTAN, sempre general da OTAN, que vai enfrentar um mafioso russo que está tentando levar uma ogiva nuclear para Nova York. E ele consegue evitar essa explosão em Nova York, depois de muita emoção no filme, e eu não vou contar as partes empolgantes do filme, mas esse militar russo vem a ser um empresário russo. Boa parte desses empresários dessa aristocracia nova, desses oligarcas, eles saem dessa disputa da elite soviética pelo controle das áreas produtivas e das tecnologias. Então, quando Putin recebe de presente o governo do Yeltsin, que o Yeltsin não conseguiu controlar esses caras eram poder na Rússia. E muito dessa luta política dele vai ser a luta entre esses oligarcas. Ele vai escolher, vou ficar com o oligarca A ou oligarca B? Oligarca vascaíno ou flamenguista? Oligarca azul ou amarelo? Ele vai ter que escolher. E ele sacrifica. E ele faz uma limpa na Rússia. Ele faz uma limpa. É o período em que ele traz o Ocidente para dentro, ele promove eleições, os seus adversários ficam loucos de raiva, mas existem eleições, existe liberdade de imprensa na Rússia, por incrível que pareça. Mas não tem mais. Claro, em guerra, aqui em Tupiniquim Land, não tem liberdade de imprensa, que a gente pensa que tem. Aqui que não tem liberdade de imprensa, a gente fala o que quer, até o Supremo decidir que se pode falar ou que não pode falar. Mas aqui a gente tem essa liberdade de imprensa nossa, que nunca existiu, que a gente pensa que tem, mas não tem. Porque nós dizemos um para o outro, você não tem direito de falar isso. Nós falamos um para o outro. Você não tem direito de falar isso. Você não pode falar mal dos evangélicos, você não pode falar mal dos católicos, você não pode falar mal dos umbandistas, você não pode falar assim do Vasco da Gama. Se eu falar mal do Vasco da Gama aqui, cortam minha voz aí na hora. É prova que não tem liberdade de imprensa lá. Isso mesmo. Liberdade de expressão. Então, essa concepção de liberdade... Mas aqui ninguém é morto e preso por falar mal de alguém. Você só fala que ele não deve falar. Agora lá, fala mal do Putin, é morto, preso e torturado, sei lá eu. Um pouquinho diferente, né? O que é liberdade? Ninguém tem liberdade de ofender o outro. Agora... você tem uma história russa. Não, você tem uma história... Você está certo, não está errado, Tereza. Você tem uma história russa que é uma história absoluta nesse quesito. Então, lá, ou você tem liberdade de expressão nenhuma, ou você tem liberdade de expressão total. Antes da Revolução Russa, você tinha liberdade de expressão total. A Rússia era uma anarquia antes da Revolução Russa. Depois que os soviéticos tomaram o poder, foi para o lado contrário. Quando Yeltsin assumiu o poder, era uma anarquia, liberdade total, se falava tudo. Até Putin, a liberdade era total. Quando Putin chega ao poder e os conflitos entre os grupos recrudescem, aí ele começa um certo controle. Quer dizer, o controle de Putin ia de encontro aos seus interesses políticos e econômicos. Então, Putin dividiu certinho a oligarquia boa da oligarquia má. Aí entra o que falou a Tereza. Exatamente nesse momento em que esses conflitos internos na Rússia começam a mostrar ao Ocidente debilidade
e o Ocidente começa a pressionar a Rússia, é que a Rússia reage. Então, essa questão da liberdade russa é uma sanfona que abre e fecha o fole de acordo com os interesses dos seus governantes. E a Teresa colocou muito bem. Ao bel prazer, você vai ser o inimigo número 1, vai ser fuzilado. Mas é o exercício do povo russo, que aí a Marília entrou e mostrou para a gente que esse povo russo, ele ao mesmo tempo vê esse defensor dele como uma pessoa que trouxe o progresso, mas ele também vê como opressor. Ele também vê como aquele cara que ele vai combater uma certa hora. Daqui a pouco ele vai ter esse detentor do poder como uma ovelha negra que ele vai ter que defenestrar, porque não é um povo habituado ao processo político da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, e nós aqui de Tupiniquim-Land. Aqui em Pindorama, nós também temos o nosso processo político, que ele é sadio, ele é bastante sadio, mas tem suas contradições e que nós vemos verdadeiras aberrações acontecendo. Verdadeiras aberrações. E somos obrigados a conviver com elas. A Rússia é a única capaz de mudar o seu modelo. Olha, não pensem vocês que depois que essa guerra da Ucrânia acabar, nós vamos ver uma Rússia linda, cheia de flores, ou uma Rússia derrotada pelo Ocidente e o Ocidente colocando a espada no pescoço dela, dizendo agora você vai fazer o que eu quero. Não pensem vocês que vai acontecer isso. Porque simplesmente o Ocidente conseguiu fazer com essa crise, e isso eu estou falando do Ocidente fazer em função de toda a história do Oriente Médio, da Síria, né, que teve a intervenção russa, todo esse processo aí, que culminou agora na questão da Ucrânia, que é mais ou menos um aperto que ele está se queixando de estar passando, né, tirar um país do bloco para colocar esse país na OTAN, significa tirar uma peça do tabuleiro do controle que ele tem sobre o atual Império Russo. É isso que ele está querendo dizer. Não vou deixar. E isso conta com o apoio da China. A China não vai deixar. Por isso que o cara que levantou a voz foi o mais criticado pelo Ocidente. O cara que levantou a voz foi aquele colocado como o verdadeiro demônio do Ocidente, o fascista do Ocidente. Foi o cara que falou antes, olha, não tomem essa medida, não façam essa política na Síria, não apoiem a política na Coreia, uma outra política tem que ser feita, e foi o único governante ocidental que falou a OTAN já se esgotou. E esse foi quem? Foi o diabo louro americano, crucificado pelos democratas ocidentais, o Ronald Trump, né? Ronald Trump. Eu fiquei com outro nome na cabeça. Ronald Trump foi o único cara que mostrou o problema internacional hoje, porque ele era empresário e estava lidando com esse tabuleiro de xadrez há muito tempo. Ele mostrou: a China não é essa maravilha que vocês estão pensando e a Rússia não é o demônio que vocês estão demonizando. Tem que diminuir a demonização da Rússia e aumentar a demonização da China. Senão, nós vamos perder a primazia do controle. O Trump estava defendendo o exercício imperial americano. O exercício imperial americano. E o mundo ocidental assistindo estava jogando para a primazia imperial europeia. Jogar a Europa contra a Rússia é mexer de uma forma agressiva no tabuleiro do mundo, pondo o mundo em sério risco de uma guerra nuclear. Então, muitos chamamos hoje, como é que nós chamamos esse pessoal que vai na televisão? Comentaristas não, mas um pouco mais que um comentarista, aquele especialista, não bem especialista, né? Porque especialista, a televisão está cheia falando bobagem. Cientista político. Nós temos aí alguns cientistas políticos, alguns articulistas. Alguns articulistas que estão mostrando, olha, quem esperava do Putin
uma pessoa que fosse olhar para a Ucrânia e dizer para o Ocidente, não, beleza, a Ucrânia tem todo o direito de ter míssil nuclear apontado para o meu nariz, porque ela é uma república recém-criada que, por uma eleição democrática, vai ter o direito de garantir, em toda a sua história em que ela praticamente existiu, entrando e saindo do Império Russo, ela hoje tem, depois de uma eleição democrática, o direito de colocar armas contra mim. Pode colocar arma à vontade. Claro que ele não ia permitir isso. Então, ficar com esse discurso na televisão, amolecendo nossos corações, para dizer que o Putin é o malvado da história, é passar um atestado de ignorante para todo mundo. Ele é o malvado da história porque sempre foi um autocrata, sempre foi um envenenador, sempre foi um torturador e sempre foi aquilo que foi filho e produto do Estado soviético. Mas isso nós estamos vendo acontecer durante a história toda. Você não acha que ele está tentando restabelecer o Império Soviético? O que ele está fazendo com a Ucrânia hoje corre o risco de fazer lá com os 3 países bálticos, que é o medo deles? Eu não tenho Você ainda há disso. pouquinho, não sei se percebeu, que você falou no Império Soviético do Putin. Não é mais Império Soviético. Não então, a visão que você falou, eu concordei mais ou menos com essa ideia. Não é que ele queira montar o Império Soviético no modelo soviético. Não no modelo soviético. Mas ele não estaria querendo restabelecer as repúblicas socialistas soviéticas? Não. Tomando primeiro a Ucrânia, depois os outros 3? Não, a Ucrânia, na verdade, ele não está tomando, né? Não está tomando. Ele está colocando a espada no pescoço. Ele destruiu um território para mostrar para o Ocidente. Isso nunca foi da OTAN e não vai ser da OTAN. É uma atitude imperial mesmo, mas não no modelo soviético. Não, quando a gente fala em República Soviética, a gente fala no modelo socialista implantado pelos soviéticos, controlando essas regiões. O que ele está resgatando é o Império Russo, que sempre foi o Império Russo. O que nós acabamos de estudar. E nós vamos complementar na aula que vem, olhando para Pedro o Grande e Catarina II, que vão tomar o resto, que vão formar o Império Russo. Esse Império Russo que o Putin está resgatando, que fazia parte Ucrânia, que fazia parte Lituânia, Estônia, Letônia. O que o Putin quer? Você pode ser livre, você pode fazer comércio com quem você quiser. Não tem problema. Contanto que você tenha, militarmente e politicamente, né, você faça parte da minha esfera de influência. Da minha esfera de influência. Essa é a visão do Putin. A visão do Putin é o Império Russo. É isso que eu estou tentando mostrar. O Império Russo que nós vimos nascer hoje é esse que ele quer reconstituir. Ele quer reconstituir o Império Russo, trouxe lá algumas características do período soviético, mas não fiquem com medo de restabelecer o Império Socialista, que não faz parte da ideia dele. Faz parte a vida do Putin é uma vida moderna. É uma vida autocrática como faz o Xi Jinping na China. Centralização política, semi-liberdade para manter a criatividade, que ele sabe que sem liberdade você não tem criatividade, você não vai ter um termo que a gente usa muito hoje na indústria, como é que a gente chama? Criatividade e economia de ponta, quando você tem economia de ponta. O que caracteriza você ter o produto com maior qualidade, maior tecnologia e melhor modernidade. Inovação. Né? A visão de inovação do Putin passa por liberdade. Você tem que ter liberdade para concorrer. Concorrendo, você faz melhor. Ele sabe disso, ele sabe que o capitalismo é próspero, o que a gente chama de capitalismo. O que está longe do Putin é a democracia liberal. E ele quer tranquilamente manter o Império Russo, aquilo que a Rússia conquistou e tem sob influência. Então, a Finlândia, mas se os próprios povos desses países não querem isso, por que ele tem que forçar isso? Não, aí vem uma outra questão.
Os povos não quererem é uma outra discussão. Por exemplo, Não podem não da querer? Ucrânia. Onde é que está a liberdade? Não, tudo bem. A Ucrânia, por exemplo, está demonstrando isso. A Ucrânia ela tem o direito de livremente lutar e enfrentar o Putin. Né? Agora, vai depender de muita sabedoria e muita qualidade política para você exercer o poder contra ele. Que você sabe que... E muda o armamento. Não, armamento você não vai usar. Se você usar armamento, você vai ter a Terceira Guerra Mundial. É o que está aí. Está tudo destruído. O único jeito do Putin cair para a Ucrânia ser livre, como a Ucrânia do Zelensky quer, é derrotando Putin. Se Putin não for derrotado, não vai ter Ucrânia. O mundo agora vai entubar uma Ucrânia sob o governo Putin, que é o que vai acontecer. Nenhuma força ocidental vai invadir para proteger o Zelensky. O Zelensky não vai ganhar essa guerra e essa guerra vai acabar na mesa de negociação. E ele já colocou, o Zelensky já colocou várias vezes. Eu cedo a minha... como é que se diz? Eu cedo a minha... fazer parte da OTAN. Não fazer parte da OTAN. Eu cedo não fazer parte da União Europeia. Eu cedo isso. Para ter a Ucrânia. Agora o Putin quer. Além disso, ele quer assegurar aquilo que ele botou na mesa em 2014. Ele quer manter os territórios ocupados, a Crimeia, que se vocês estudarem a história da Crimeia não entra nesse discurso que a Teresa falou. Com relação à Ucrânia Ocidental, a Teresa tem toda a razão. A Ucrânia Ocidental ela funciona como a Eslovênia. A Eslovênia era ocidental, queria ser austríaca. A Sérvia queria ser russa. Fizeram uma guerra fratricida, quase se mataram, a OTAN interferiu e decidiram fazer independência. A Eslovênia para lá, a Sérvia para cá, mas a Sérvia segurou seus territórios. E com o mundo inteiro contra a Sérvia. A mesma coisa está acontecendo na Ucrânia. Eles vão criar uma Ucrânia ocidental com Zelensky, para meia dúzia de ucranianos brincarem de democracia, e a maior parte da Ucrânia vai ficar sob a esfera russa. Se não tivesse acontecido essa guerra, se não tivesse acontecido os primórdios que levaram a esse tipo de política até então, talvez a história da Ucrânia pudesse ser outra, poderia ter sido outra. Mas isso não aconteceu porque não interessou ao Ocidente isso. O que interessa ao Ocidente é ficar fazendo a grande jogada. Eu sou o salvador do pobre povo oprimido da Ucrânia. Vamos ajudar a Ucrânia. Coitadinha da Ucrânia. E deixa o russo invadir. A mesma coisa aconteceu com o Tibete, aconteceu com o Oriente, e a China está mostrando que vai fazer com Taiwan. Coitadinho dos taiwaneses. Mas ali eles deixaram o russo invadir, porque se eles se meterem, vai ser a Terceira Guerra Mundial mesmo. Então, eles não podem mesmo provocar isso. A única forma da Ucrânia ter uma vida ocidental é a Rússia querer ser ocidental. É a Rússia se transformar numa democracia aos moldes ocidentais. E também ela poder ter acesso ao mar, né? Ao Mar Negro. Ela já tem. O mar ela já tem. Agora está tudo tomado, né? Eles não têm. O Mar Negro... Mariupol está completamente sitiada. O Mar Negro está... na mão da Rússia. Está da Rússia. Os ucranianos não têm acesso. Quer dizer... Não tem. A briga dessa questão da Crimeia é muito mais difícil. Nós vamos ver isso na próxima aula, mas ela é muito mais difícil. E eu digo para vocês, a Rússia pode abrir mão de tudo, menos da Crimeia. A Crimeia ela nunca vai abrir mão da Crimeia. Nunca. Nunca vai ser da Ucrânia. Nunca foi e nunca vai ser da Ucrânia. A Crimeia foi da Ucrânia por um suspiro. E a Catarina da Rússia vai se revolver lá no fundo. Porque foi ela que fundou a Crimeia. Ela tomou a Crimeia e a Crimeia foi tomada dos muçulmanos, não foi tomada dos europeus. Entenderam? É muito séria a questão que nós estamos vivendo. Muito séria. Difícil também, difícil. Eu acho, por exemplo, que todo povo tem direito à sua liberdade e construir seu país. Como eu vejo, por exemplo, os países dominados pela Espanha. Eles têm todo o direito. Agora, vai conquistar. Conquistar é outra coisa. Agora, líder ocidental ficar alimentando a guerra para que as pessoas morram, para que ele fique feliz
por ter sido defensor da liberdade, isso é uma tremenda covardia. Você vai matar um outro povo porque não conhece a história dele. Você vai matar um outro povo empurrando esse povo numa luta que sabe que é inglória. Então, é uma responsabilidade internacional os governos saberem até que ponto eles podem esticar essa corda. Por isso que o maluco do Donald Trump tinha razão. Eu não vou esticar essa corda. Eu não vou ser responsabilizado por isso. Razão pela qual ele hoje está lá, dentro da política americana, como praticamente o homem que vai ocupar a Casa Branca no final desse ano. Os ventos soprando a favor dele. Não é isso, Ana Maria? Isso aí, está na hora. Passamos 10 minutos da hora. Está na hora. Boa noite, muito obrigada, foi ótimo. Obrigado, eu achei gente. muito bom o encontro com vocês. Aula que vem, nós vamos ter mais subsídios para entender o problema da Crimeia, o problema da Ucrânia. E depois da última aula, vamos entender como é que a Revolução Russa aconteceu, para desmistificar também essa história de que o Ocidente vê a Revolução Russa como uma revolução romântica. Depois é que os comunistas ficaram maus. Não foi bem assim, não, que a história aconteceu. A Revolução Russa foi bem russa. Eu sugiro a leitura de Guerra e Paz, do Tolstói, que morreu em 1920, 3 anos depois, e que mostra a questão dessa servidão que o proprietário da terra era dono do ser humano. Que trabalhava a terra. Exatamente. É isso aí, minha gente. Tá bom, meninas. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Até semana que vem. Um beijão. Bom fim de semana. Tchau. Obrigado. Vocês também. Tchau, tchau.